Olá, meu nome é William Peixoto, eu sou aluno do IFRN, campus Ipanguaçu, sou do curso de licenciatura em Química. Eu venho aqui hoje falar sobre a produção de oxigênio hospitalar, que como pode ser produzido o oxigênio hospitalar. O oxigênio hospitalar tem três formas de ser produzido. Três sistemas, que é o sistema criogênico, o PSA e o VPSA, sendo o sistema criogênico um sistema de forma industrial e o PSA e VPSA são sistemas concentradores, que são mais alternativas para hospitais distantes de usinas criogênicas, para diminuir o gasto com transportes e com a compra do oxigênio em geral. Vamos passar aqui para o primeiro slide que explica o sistema criogênico. O que é o sistema criogênico? O sistema criogênico é um sistema industrial, como eu já disse, e ele geralmente é longe dos hospitais, do seu consumidor, que no caso são os hospitais. E como é o processo? Ele filtra o ar atmosférico, é filtrado e comprimido, e depois são retirados, há uma filtragem para retirar os contaminantes, que no caso são H2O, CO2 e hidrocarbonetos em geral. E após isso é mantido em resfriamento em baixa temperatura, normalmente em 195,6 graus Celsius negativos. E com isso o ar é liquefeito e depois acontece uma destilação fracionada dos gases nitrogênio e oxigênio, que para isso se utiliza o ponto de ebulição, né, para realizar a separação dos dois gases. E após isso, ele é fornecido ao seu consumidor também com algumas formas diferentes. Ele pode estar em cilindros em seu estado gasoso, em cilindros mantidos em alta pressão, ou pode estar em seu estado líquido, em tanques estacionários, bem isolados, obviamente. E quando acontece de uma usina criogênica estar perto de um dos seus consumidores, no caso um hospital, o oxigênio também pode ser transportado em tubulações, para chegar até o seu consumidor. Vamos passar aqui para o próximo sistema, que é o PSA. O PSA significa adsorção por alternância de pressão, que é a tradução dessa sigla aí em inglês. E ele teve seu início no final da década de 60, mas nessa época ele perdia ainda muito espaço para o sistema criogênico, porque a tecnologia não era tão avançada ainda e o consumo de energia elétrica era muito alto, o que levava esse método a perder espaço. Mas nos últimos anos isso vem mudando com o aumento da tecnologia, também dos materiais usados. A tecnologia também melhorou os materiais usados nesse método e também ajudou a diminuir o consumo de energia. E como funciona o processo de produção de oxigênio do PSA? Nesse sistema existe uma usina instalada junto ao consumidor. No caso, isso aqui é para estar dentro ou perto do seu consumidor, que no caso seria o hospital. E nesse sistema acontece a filtragem do ar, que é colocado em uma peneira molecular feita de zeólita, em um período suficiente para absorver todos os contaminantes, monóxido de carbono, vapor da água, dióxido de carbono e quase todo o nitrogênio. Vai sobrar nitrogênio. Não fica 100% puro o oxigênio. E também existe uma etapa de filtragem e secagem do ar antes de ir para a peneira, pois há o receio de contaminação da peneira de zeólita. Então acontece sim uma filtragem do ar antes de ir para a peneira, para ir a menor quantidade de contaminantes possível, para diminuir o risco de contaminação da peneira. E falando do PSA, passamos para o próximo método de produção, que basicamente é uma variação do PSA.
o VPSA, que adiciona vácuo a esse sistema. Por quê? Porque acontece o processo simples de admissão do ar ambiente, na peneira e tal, mas em vez do ar ir para um compressor, ele vai para um concentrador e é utilizado uma bomba de vácuo para fazer a purificação da peneira depois de cada processo que é feito de produção de oxigênio. Então, o oxigênio é feito e para ajudar na regeneração da peneira, na não contaminação, na purificação dela, eles usam do vácuo. Ou seja, é basicamente o mesmo processo do PSA, só que adicionando essa bomba de vácuo dentro desse sistema. E como a peneira é, digamos, forçadamente regenerada devido ao vácuo, a eficiência dela fica, digamos que ela fica mais regenerada do que no PSA, aumentando assim a eficiência desse método. Agora, passando aqui, eu falei do processo de VPSA. Esse slide vai estar disponibilizado na descrição do vídeo. Agora a gente tem que falar da comparação desses três sistemas, porque todos têm seus pontos bons e seus pontos ruins. E vemos aqui o primeiro tópico, que é a localização da planta em relação ao consumidor. Como eu disse, o sistema criogênico normalmente é longe do seu consumidor. E o PSA e o VPSA justamente tem que estar próximos ou juntos ao seu consumidor. Uma usina que tem que estar dentro do hospital, que no caso seria o consumidor, ou próximo pelo menos. A pureza do oxigênio obtido, como eu disse, nunca vai ficar 100% puro. Muito difícil ser 100% puro. Mas o que consegue chegar mais próximo disso é o sistema criogênico. Por ser um sistema mais industrial, que tem que ser feito longe. Como eu disse, ele tem um ponto ruim, que é ser longe, e tem um ponto bom, que a pureza é acima dos outros métodos. Os outros métodos não conseguem chegar em pureza acima de 95%. E vamos para o próximo tópico, que é a frequência de manutenção dos equipamentos, o que altera bastante o custo-benefício de você escolher algum desses métodos para abastecer o seu hospital, que o sistema criogênico precisa de muita manutenção e o PSA precisa de pouca manutenção. O VPSA, por ter a adição de alguns materiais, como a bomba de vácuo, também precisa de muita manutenção nos seus equipamentos. A possibilidade de risco no contexto hospitalar, ou seja, a pureza do ar, ele ser mais confiável, digamos assim, com menos contaminantes, do sistema criogênico, por ter uma pureza maior, como eu disse anteriormente, acima de 95%, tem uma possibilidade menor de risco, e os outros sistemas que não conseguem produzir ar acima de 95% de pureza têm uma maior possibilidade de risco. E vamos então para o custo, que vai ser abordado melhor em outro vídeo, que vai estar nessa playlist. O custo total, o custo de produção para cada um desses métodos. O sistema criogênico tem um custo muito alto, além dele ter uma pureza acima dos outros, o custo dele também é maior. O PSA tem um custo muito baixo, por também a pureza não chega a tanto quanto o sistema criogênico, então o seu custo obviamente vai ser um pouco mais baixo, não garantindo tanta segurança contra os riscos quanto o sistema criogênico, não que seja muita, mas é mais. Então, passando por PSA, por causa da adição, ele é basicamente muito parecido com o PSA, mas tem a adição de outros equipamentos, outros processos. Então, ele fica com custo médio, não baixo igual ao PSA. Então, essa foi a aula.
Olá, me chamo Lídia. Eu fiquei para falar sobre as aplicações do oxigênio. Vou transmitir aqui o slide. Aplicações do oxigênio. A gente vai dar início, né? Falar um pouquinho de onde os oxigênios são encontrados. O oxigênio ele é amplamente utilizado na medicina, mantendo várias vezes pelo auxílio de respiração natural. Também tem a grande importância nas usinas siderúrgicas e fundições, em indústrias automobilísticas e mecânicas e entre outros setores. Na natureza, o oxigênio encontra-se no estado livre, como componente do ar, do qual constitui cerca de 20% em volume. É o responsável, né, por todos os processos de combustão e por isso é imprescindível para a vida. Ele é uma das quinta parte dos gases da atmosfera que rodeia a Terra. Né? O oxigênio ele é encontrado na natureza na forma de dioxigênio. E já na estratosfera, o elemento liga a outros dois átomos devido à radiação ultravioleta emitida pelo Sol, que forma o ozônio. Na indústria, em indústrias químicas e petroquímicas, o oxigênio é utilizado como reagente para melhorar a produtividade de inúmeros processos. Já na metalúrgicas e siderúrgicas, é utilizado no processo de soldagem, para a combustão e para o ajuste do teor em aços. Também, né, a indústria cervejeira ele utiliza o oxigênio para a fermentação. E também tem outros exemplos, no, na embalagem dos alimentos, que é para conservar, na reciclagem química, que é para ajudar com a gaseificação, para aquecer os produtos, os plásticos, né? E também tem a indústria de papel, como um dos processos de cozimento. Tem na medicina também, né? Problemas respiratórios impedem que os pulmões desempenhem o seu papel com eficiência. Um ar rico em oxigênio permite uma melhor respiração, sendo que este processo é conhecido como oxigenoterapia. Através desse tratamento, é possível cuidar melhor dos pacientes que sofrem de broncopneumopatia crônica obstrutiva. Uma das mais dolorosas patologias também pode ser tratada através do oxigênio. A algia vascular da face, que é uma crise cefálica violenta que causa dores ao nível dos olhos e da têmpora. Também na medicina, o oxigênio é utilizado na anestesia, nas incubadoras para os bebês. E também muitos não sabem, mas o oxigênio ele também é utilizado para tratamento da beleza, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E agora vai ficar com o meu amigo e vai falar sobre a outra etapa do oxigênio hospitalar. E muito obrigada. Olá, meu nome é André Luiz e eu vou estar apresentando o custo e a viabilidade do gás oxigênio hospitalar. Nós sabemos que nos últimos 2 anos, esse gás oxigênio ele tem se tornado um elemento essencial para o combate à Covid-19. E no Brasil, esse gás oxigênio ele está em custo médio de 1.100, chegando até 3.200. Para um paciente que necessita desse uso do gás oxigênio, eles devem conter laudos médicos que especifiquem a necessidade dos equipamentos. Nos hospitais, essa instalação desse gás oxigênio ele tem um custo mais alto. Para essa instalação é necessário primeiramente fazer um estudo de viabilidade, que é o desenvolvimento com o intuito de comprovar as vantagens desse investimento no hospital.
O hospital no qual vai receber esse tipo de instalação, ele precisa ter um alto consumo de gases medicinais. Né? Esses dados são levantados a partir dessas pesquisas que são feitas nos hospitais, que será um referencial inicial para o estudo de viabilidade desse uso. Ou seja, é o primeiro estudo que será desenvolvido para a instituição ou hospital que irá receber esse gás, com consumo de oxigênio igual ou de máxima capacidade de produção selecionada, né, pagando o mesmo valor que o hospital usado como referência pelo oxigênio e pelo gás natural. Né, e para essa instalação, precisa-se de um custo inicial, que está sendo representado aí nessa tabelinha, né, que vai do motor, que tem um custo médio de R$ 115.940, tem o compressor, que é em torno de R$ 49.280, a unidade de absorção, que é de 248.050, os filtros e secador, 33.000, a instrumentação, de 6.600, a base e cabine acústica, que vai em torno de 33.000, e aí gera um total de 485.870. Né? Após essa instalação, a instituição, o hospital, ele tem um custo de manutenção anual, né, que também está sendo apresentado aí nessa tabelinha, que aí vai do PSA e o tratamento, que vai gerar em torno de 2.000, o compressor, que precisa também passar por essa manutenção, que gira em torno aí de 5.800, o motor, 12.409, e o oxigênio criogênico, né, que gira em torno aí de 4.000. E após isso, é desenvolvido um fluxo de caixa que serve para o sistema convencional, que é a aquisição do oxigênio criogênio, e um para o sistema do PSA. O que é o PSA? É o Programa Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais, que é responsável pela proteção de recursos hídricos e da floresta. E aí, nesse fluxo, onde tem esse traço aí com essas setas, o N minúsculo, ele está representado pelo tempo de retorno em meses. O C maiúsculo é o investimento inicial, que é os custos dos equipamentos. O R maiúsculo é as despesas mensais com gás natural, que é para o caso do sistema do PSA, ou com a aquisição do oxigênio criogênico, né, para o caso do sistema convencional. E o M maiúsculo, que representa o custo anual de manutenção da planta. E para poder comparar esses dois fluxos de caixa, é necessário levar todas as despesas ao longo de um período. E aí, para um valor presente, isto é possível através da seguinte equação. Nós temos a equação aí, que é usada para comparar esses dois fluxos, onde o VP ele é representado pelo valor presente, o R maiúsculo é as despesas mensais com gás natural ou oxigênio, o I minúsculo é a taxa de expectativa ao mês, o N minúsculo é o tempo do retorno em meses, e o M maiúsculo é o custo anual de manutenção da planta. E aí, com isso, é criada uma planilha com os dados dos equipamentos fixados e com o consumo mensal do oxigênio. Né? E esse custo do oxigênio criogênico, o custo do gás natural, a taxa de expectativa mensal, né? O tempo do retorno em anos e o valor do dólar como variáveis. Deste modo, pode ser feito diversas simulações para a viabilidade da utilização desses equipamentos. Porém, esta planilha que é elaborada, ela pode ser usada para a realização dos estudos de outros equipamentos com capacidade de produção maior ou menor. E para isso, devem apenas ser inseridos os dados técnicos dos novos equipamentos. Me chamo Gabriela e hoje eu vou falar um pouco sobre o oxigênio hospitalar e os principais produtores, e vou falar também um pouco sobre a pandemia. Bom, há 80 anos, o Grupo MAT, né, sendo o maior produtor de oxigênio do Brasil, cresceu mais de 20%, e nós sabemos que realmente foi devido à pandemia, devido à demanda ser muito alta, né? Então, fez com que esse número aumentasse em relação a 2019, né?
A produção aumentou bastante em relação a esse tempo, e tanto o seu faturamento também passou a ser 29%, né, bem menos do que em 2019. 2020 e 2021 realmente foi um ano muito produtivo em relação ao oxigênio, né, no Brasil, não só no Brasil, mas também em outros países que foram afetados, né, realmente com a pandemia. Bom, diante desse cenário, né, a maior produtora de cilindros, né, que é onde são armazenados os oxigênios, continua, né, a ter uma boa perspectiva, que são as distribuidoras também, que têm aumentado bastante nas suas vendas. A Gás Nobre, né, que atua em São Paulo, e é uma distribuidora também do oxigênio, teve um aumento na sua venda, né, em 2020 de 25%, sendo a empresa que eu falei anteriormente, né, a MAT, como principal fornecedora, né? Então, isso se deu em relação a tudo que vivemos, né, sobre a pandemia, e até por mais que a produção tenha sido muito grande, faltou bastante. A gente sabe que em Manaus teve essa crise porque a demanda era muito alta e foram muitos casos. Infelizmente, teve gente que não pôde receber o oxigênio e chegou, né, a falecer em relação a isso. Bom, vamos falar um pouco sobre a pandemia, né, que tem sido um dos principais assuntos realmente no mundo, porque ainda não acabou, embora a vacina tenha ajudado bastante a diminuir esses casos, mas não tem acabado. E o oxigênio tem sido o principal aliado, né, em relação a essa luta, porque o vírus atinge principalmente o pulmão, fazendo com que a pessoa não consiga transferir o oxigênio, né, que nós necessitamos no nosso corpo, e por isso as células não funcionam. Daí a pessoa chega, né, realmente a falecer. No ambiente, no ar ambiente, né, onde a gente respiramos, não respiramos o oxigênio puro. São a mistura de gases e que possui só 21% do oxigênio. Então, é de mera importância realmente a produção, a distribuição desse oxigênio para salvar realmente muitas vidas. E, com certeza, foi um aliado bastante importante, indispensável, porque ajudou muitas pessoas. Como eu falei, infelizmente, teve algumas que não resistiram, né, ao vírus e que não chegou a ter o oxigênio, né, mas as pessoas que realmente receberam e que lutaram também, muitas pessoas também ajudaram, né, na distribuição quando faltou, né, mas também faltou a verba para comprar, mas foi muito importante e continua sendo, né, para salvar as vidas. E a demanda tem sido muito grande, porém, vamos falar um pouco para suprir, né, essas necessidades. A empresa de Jundiaí, né, em São Paulo, também produzem, né, o oxigênio, e tem se esforçado o tanto que pôde para suprir realmente essa demanda, né, que se deu aos mais de 300 hospitais, né, que estavam utilizando esses respiradores para que as pessoas pudessem viver, né, ou pelo menos lutar pela vida, porque nós sabemos que não é fácil, é um vírus que vem silenciosamente e quando vem já, às vezes, os hospitais muito lotados. Então, essa produção realmente e a utilização do oxigênio é de mera importância, muito importante mesmo,
até porque o vírus ainda não se desfez completamente e existem muitas pessoas ainda dependentes desse oxigênio, né? E as empresas têm feito de tudo, realmente a demanda é muito alta, mas elas têm feito de tudo para suprir as necessidades dos hospitais, para que os pacientes com Covid não cheguem a falecer, né? Então, o Brasil teve que se esforçar realmente nos últimos 2 anos, né? Que foi quando chegou a pandemia e fez com que muita gente necessitasse realmente disso. Mas o Brasil está de parabéns, né, em relação a isso. Não foram muitas pessoas, assim, os casos foram muitos, e foram muitas pessoas que não receberam, infelizmente, mas as empresas realmente têm se esforçado bastante para que isso possa acontecer, né? Os oxigênios chegar nos hospitais. E é isso.